Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus Cristo. Convido vocês para abrirem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versos 15 a 17. E depois nós leremos João 15, 26 a 27. Nós estamos seguindo uma série e nós chamamos ela de A Vida Vibrante dos Discípulos de Jesus Cristo. Nada menos do que isso combina com a vida do povo de Deus. João 14, 15, diz assim a palavra do Senhor: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Capítulo 15, versos 26 e 27. Continua o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Irmãos, nós estamos no cenáculo. Nós estamos nos últimos momentos de intimidade de Jesus com os seus discípulos. São os últimos ensinos. E hoje nós vamos ver sobre a vida e o testemunho que provém do Espírito, que o nosso Senhor Jesus Cristo promete para mim e para você, para todo o seu povo. Será que você já se fez a seguinte pergunta: se eu estivesse presente nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, se eu fosse um daqueles seguidores, discípulos de Jesus, a minha vida seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil entender a palavra de Deus, eu ia poder viver uma vida muito mais poderosa, no sentido de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Eu estaria diretamente aos pés de Jesus, minha vida seria muito melhor do que é hoje. Você já pensou isso? Tenho certeza que já teve vontade de, lendo as Escrituras, estar ao redor de Jesus com os discípulos, ao redor da mesa, naquela roda de conversa, mas talvez pensando o quanto a sua vida seria mais fácil se você estivesse presente quando Jesus veio ao mundo. Meus irmãos, a verdade é que esse pensamento está equivocado. Se nós lembrarmos a vida dos discípulos de Jesus, a gente vai perceber que muitas vezes eles não entendiam o que Jesus estava falando. Vocês lembram? Quantas vezes os discípulos perguntaram para Jesus o que significava uma parábola, um ensino? Algumas coisas Jesus precisou repetir diversas vezes e ainda assim eles não entenderam. Por exemplo, quando Jesus anuncia e prevê a sua morte e fala para eles: eu vou morrer, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E eles não entendiam nada do que Jesus estava falando. Aquilo não fazia o menor sentido para eles. Aí você pensa assim: não, tá bom, talvez eu não entenderia tudo o que Jesus fez, mas pelo menos eu ia ter a capacidade de executar todos aqueles sinais e aquele poder que os apóstolos executaram. Meus irmãos, quantas vezes Jesus falou para os apóstolos
porque a fé deles era muito pequenininha. Lembra? Lembra Pedro naufragando sobre as ondas? Lembra a incredulidade dos apóstolos em diversos momentos? Talvez um marcante é quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, com 3 apóstolos íntimos, e aí tem um alvoroço das pessoas esperando Jesus, e tem um pai perturbado porque o seu filho está possuído por um demônio, e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. Lembram? Isso significa que nós vivemos um tempo oportuno e especial. Na história da redenção, todo o povo de Deus sonhou com esse momento que nós vivemos. É um momento maravilhoso. E o momento maravilhoso é marcado porque Deus nos deu um presente muito especial. Uma presença especial e poderosa. Moisés, quando estava com o povo no meio do deserto, num momento, um dos seus discípulos, Josué, com ciúmes, disse que tinha 2 homens que estavam profetizando no meio do arraial. E Moisés olha para Josué e fala assim: Josué, quem dera o Espírito do Senhor estivesse sobre todo o seu povo e todo o povo profetizasse. Esse é o anseio do povo de Deus. Que o Espírito de Deus venha sobre homens, mulheres, jovens e crianças, sem distinção, sobre toda a sua igreja. E é isso que Jesus está falando com os seus discípulos. Eu vou embora. Eu preciso ir embora. Eu preciso completar a obra que o Pai me deu para fazer. Essa obra é importante, mas eu sempre estarei com vocês. Eu sempre estarei perto de vocês. E como que é que Jesus está perto de nós todo o tempo, todos os dias, sem nos abandonar de forma nenhuma? Vocês já repararam nessa obra aqui, nessa escultura do lado esquerdo? É possível que muitos saibam o que significam. Mas é possível que outros tantos, e aqueles novos que estão frequentando a nossa igreja, não tenham ideia do que significa aquilo. Talvez você veja uma lamparina, um fogo, ali, né, naquela lamparina queimando. Você vê umas palavras ali, talvez alguns saibam que idioma é esse, o grego, mas talvez você não tenha ideia do que signifique aquelas palavras. Ali está escrito Parácletos. Parácletos. Ó, a Maria Paula acabou de fazer assim. Talvez mais pessoas tenham feito isso. Eu vi, Maria. Ela está com vergonha, desculpa. Mas Parácletos é exatamente o que Jesus está dizendo nesse texto. A gente está lendo a tradução, né? A gente não percebe o que está sendo dito naquele momento. O apóstolo João usa essa palavra. E olha que curioso. Essa palavra só é usada por João e ela aparece em 5 passagens. 4 vezes nesse intervalo no cenáculo que Jesus está conversando com os seus discípulos. Nesse momento especial, ele usa essa palavra Parácletos. E depois ele usa em 1 João, novamente essa palavra. E essa palavra é muito especial. Ela é uma palavra rica de significado, multifacetada, com várias facetas. Tanto que é difícil de traduzir. Na leitura que eu fiz aqui para vocês, essa palavra foi traduzida para o português como conselheiro. Não, consolador. Mas talvez alguém esteja com uma versão aí na Bíblia que aparece a palavra conselheiro. Alguém pode estar com uma outra versão que pode aparecer a palavra advogado. Ou pode aparecer a palavra ajudador. Por que aparecem palavras diferentes? Porque ela é muito rica, essa palavra,
e ela não é tão fácil de traduzir assim para a nossa língua e o sentido que Jesus está usando. E entender um pouquinho o que significa essa palavra nos ajuda a entender um pouco sobre o ministério do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus, sobre a nossa vida. E eu queria fazer isso com vocês nesse momento. Olha que impressionante. Eu coloquei 3 grupos de significado para essa palavra. Ela parece várias outras palavras parecidas, mas as palavras mais comuns e que a gente pode resumir são 3 especiais, que são 3 ações diferentes, mas sempre presentes do Espírito no meio da sua igreja e do povo de Deus. A que eu li para vocês, a palavra que eu li aqui e que aparece 2 vezes na minha tradução, na revista e atualizada, é a palavra consolador. A gente pensa muito nessa palavra e ela é muito boa, porque Jesus está se despedindo dos discípulos, né? Ele está partindo, ele está indo embora. E ele fala, ó, não vou deixar vocês sozinhos. Não vou deixar vocês na mão. Eu vou enviar para vocês um consolador. Ele está vindo. E o que ele quer dizer com esse consolador? Ele quer dizer que esse consolador, vai ficar muito claro ao longo desse ensino de Jesus, que ele é uma espécie de um conselheiro. E nós precisamos de conselheiros, não é verdade? Como nós ansiamos nessa vida de conselheiros. Quantas besteiras e erros poderiam ser evitados na nossa vida se em cada momento dela nós tivéssemos bons conselheiros, experientes, pessoas com bom discernimento e pessoas capazes de nos dizer a verdade naquela hora certa, aquilo que a gente precisava ouvir. Não quer dizer que a gente não ia fazer e cometer o erro que nós cometemos, mas nos ajudaria muito. Jesus fala do Espírito Santo com esse papel especial. Essa imagem de conselheiro também é uma imagem de exortador. E a gente compreende essa palavra muitas vezes erroneamente na igreja. Às vezes a gente entende que exortação é corrigir alguém. Mas exortação não é corrigir alguém. Exortação é encorajar. Esse é o papel do Espírito. O papel do Espírito é te encorajar, te fortalecer, para que você permaneça nos ensinos de Jesus Cristo. Para que você permaneça firme e forte, para que você não vacile. Mas também, um encorajador, um conselheiro, ele tem o papel de nos trazer conforto. Conforto naqueles momentos difíceis, naqueles momentos de angústia, naqueles momentos de perplexidade, de abatimento, que é tão comum e tão presente na vida de cada um de nós. Todos nós experimentamos isso. Tem um dia diferente, tem um dia difícil, tem um dia que dá vontade de dormir mais, tem um dia que dá vontade de não levantar da cama, tem um dia que não dá vontade de ir para o trabalho, tem um dia que não dá vontade de fazer aquela tarefa, tem um dia que parece que você não vai conseguir fazer aquilo que você tem que fazer. Tem um dia que dá saudades, tem um dia que dá tristeza, e o Espírito Santo é esse confortador. Uma outra palavra muito comum para o Espírito, e que aparece nessa tradução revista e atualizada, uma única vez a tradução é advogado. Aparece em 1 João 2:1. Acho que vocês lembram desse texto, que nos lembra que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel e poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Qual é a palavra que aparece lá, que João coloca? Paráclito. Paráclito. O Espírito, o advogado, o nosso defensor. Esse é um outro ministério do Espírito. O Espírito é o nosso defensor. Na verdade, eu acho que esse papel de defensor do Espírito não é diante do tribunal de Deus. Esse é o papel do Filho. Mas esse papel de defensor e de advogado do Espírito
é na sua mente, no seu coração. São aquelas setas inflamadas do diabo. Aquelas acusações do diabo. Não a tristeza do espírito, a sensibilidade do espírito, mas aquelas ações ardis, vis do diabo, que tenta remoer e trazer de volta o seu passado e falar que você não tem jeito. Colocar em dúvida, como tentou colocar com Jesus no deserto, na tentação. Se você é o Filho de Deus, faz isso e prova. O diabo faz isso com você. Faz isso comigo. Quantas vezes ele te deixa em dúvida quando acontece alguma coisa difícil na sua vida? Ou vem algo duro e você fala assim, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está comigo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? O Espírito é aquele que o Luan mencionou na oração nossa, na nossa intercessão. Senhor, nós não somos aquilo que nós fazemos, nem aquilo que nós pensamos de nós. Nós somos aquilo que o Senhor diz quem nós somos ser, por causa de Cristo. É esse o papel do Espírito, o nosso defensor. Mas um outro papel maravilhoso do Espírito é auxiliador. Ele nos auxilia. E sabe por que ele nos auxilia? Porque a vida cristã, meus irmãos, que Jesus tem para nós, a vida que ele coloca diante de nós, o novo caminho que ele abriu para mim e para você, é tão maravilhoso, é tão belo, é tão poderoso, é tão rico, e sem o auxílio do Espírito a gente não ia conseguir dar os primeiros passos nessa nova vida. E o Espírito faz isso. O Espírito nos ajuda, nos concede força, a energia necessária para a gente trilhar esse novo caminho. Tem um teólogo que eu gosto muito, N.T. Wright, ele diz assim, por mais incrível que possa parecer, como resultado desse Espírito prometido, o próprio Espírito de Deus, os cristãos agora estão em melhor situação, até mesmo que os seguidores de Jesus durante a sua vida. Uma prova irrefutável disso são os apóstolos. Vocês lembram? Quem era Pedro antes de Pentecostes? Lembra de Pedro? Diante da ameaça do Sinédrio? Pedro era um covarde, um medroso. Ele tinha prometido que ia dar vida por Jesus. Ele até começou a espada e cortou a orelha de um soldado. Mas logo depois que Jesus mandou ele guardar a espada, o que ele fez? Ele se acovardou. Ele teve medo. Ele negou Jesus não diante de poderosos, mas diante de pessoas simples e humildes. Não tinham autoridade nenhuma. Quantas vezes nós nos identificamos com Pedro? Ou com qualquer um daqueles homens que ficaram trancados durante vários dias com medo. Trancaram a janela, trancaram a porta e viveram cheios de apreensão, de receio. Estamos perdidos. Mas, meus irmãos, logo depois do Pentecostes, 40 dias depois, 50 dias depois, o que acontece com esses homens? Eles ficam cheios de espírito, inflamados, cheios de coragem. Eles saem do cenáculo, eles vão para a rua e anunciam o evangelho com coragem, com intrepidez, e eles não temem mais ninguém. Mais ninguém. Eles são levados para o mesmo sinédrio que está o nosso Senhor Jesus Cristo. Falam, cheio de coragem. Eles olham no olho daquelas autoridades, daqueles homens, cheio de poder, cheio de respeito diante das pessoas, e eles dizem assim, mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Que mudança
mudança espetacular na vida desses homens por causa de um único e singular evento, o Pentecostes. É isso que o Espírito de Deus faz na vida do seu povo. Na verdade, a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo e o envio do Espírito foi um sopro de graça para a gente poder viver a vida cristã com todo o potencial que está diante de nós. E essa é a realidade da vida cristã. Só é possível, meus irmãos, só é possível essa vida por meio do Espírito Santo. Não existe um cristão sequer, não da boca para fora, mas um cristão genuíno, um cristão que verdadeiramente é filho de Deus. Não existe um sem a presença vivificadora do Espírito. Eu posso dar apenas uma prova para vocês que é suficiente. O que Jesus diz para Nicodemos? Para você ver o reino de Deus, para você entrar no reino de Deus, é necessário apenas uma coisa, Nicodemos. Você só precisa nascer de novo. Mas não é da carne e nem do sangue, mas é da água e do Espírito. Todo cristão, a vida cristã, ela inicia com uma obra especial do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Por que você acha que você crê em Jesus? Por que você acha que você ama Jesus? Por que você está se tornando sensível ao pecado? Por que você se escandaliza com você mesmo quando você comete pecado? Por causa do Espírito de Deus na sua vida, meu irmão. Perceba, é o Espírito de Deus, assim como o Pai e o Filho, atuando na nossa redenção. A nossa salvação é uma obra de toda a Trindade está comprometida e aliançada na nossa redenção. O Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho para aplicar na nossa vida todos os méritos de Jesus Cristo. Tudo que Jesus Cristo conquistou por meio da sua vida excelente, por meio da sua morte, da sua ressurreição, nos é entregue gratuitamente e de forma eficaz por meio do Espírito Santo de Deus. A vida em Cristo acontece por meio do Espírito Santo de Deus. E aqui vem as coisas mais maravilhosas que o texto que nós lemos fala. Eu vou resumir em 5. Poderia falar mais, mas essas 5 são muito especiais e eu gostaria que você lembrasse essa noite, ou que você descobrisse isso essa noite, essa verdade maravilhosa de Deus para a sua vida. Primeiro, que a presença do Espírito é uma dádiva que Jesus concede exclusivamente à sua igreja. É só a sua igreja, é só o seu povo que tem o Espírito. É isso que diz a palavra. Jesus diz assim, o mundo não vê e não conhece o Espírito. O Espírito é exclusivo e peculiar daqueles que Jesus chama para si. É um presente especial que ele tem só para o seu povo. Nem todos os presentes de Jesus, de Deus, é só para o seu povo. Alguns presentes são para toda a humanidade. Mas existem alguns que são especiais, particulares, e ele reparte só com o seu povo e a sua igreja. É exclusivo. É exclusivo. E esse é um desses. O Senhor se agradou em te dar o seu Espírito. Para você. Exclusivamente. Falar exclusivo no mundo de hoje parece uma afronta, né? Uma heresia. Mas é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo diz. O Espírito é para o seu povo. Quem não é o seu povo não tem o Espírito. Você faz parte do povo de Deus? Você já recebeu esse Espírito na sua vida?
Olha que outra coisa maravilhosa. Eu acho que essa é uma das coisas mais fantásticas que a gente pode lembrar e perceber aqui essa noite. Você sabe que a gente tem um problema com a nossa linguagem eclesiástica. Nós chamamos esse ambiente, esse recinto aqui, de templo. Não é? E faz parte da nossa linguagem, é assim que a gente se refere. Né? Vai ficar fácil de entender. Vamos para o templo. Vamos para a igreja, vamos para o templo. É uma linguagem que parece muito bíblica, não é? Mas não existe templo no Novo Testamento. Só existe templo no Antigo Testamento. Não existe um templo físico no Novo Testamento. Não existe, pode procurar. Onde você tentar achar lá. Você não vai achar um templo físico no Novo Testamento. Pelo contrário, você vai achar Jesus falando assim, ó, eu vou colocar isso para baixo. É isso que ele fala. Esse templo de tijolo, de pedra, de argamassa, por mais bonito que seja, aquelas catedrais lindas que levaram séculos para serem feitas, e tem catedrais que não estão prontas ainda, depois de séculos. Algo deslumbrante, maravilhoso. Isso não é o templo e o lugar da habitação de Deus. Templo só houve um, em Jerusalém, no Monte Sião, onde Deus habitou e revelou a sua glória e a sua presença. Não existe outro na história, físico. Mas, desde a criação, existe o templo de Deus presente entre nós. No Jardim do Éden, na história do povo de Deus, e agora o momento mais maravilhoso da história da humanidade. Meus irmãos, Deus faz de mim e de você o seu templo, a sua morada, o lugar da habitação do seu espírito. Por isso que quando a gente chama esse lugar de templo, a gente não está se referindo à morada e à glória e à majestade e o poder, a riqueza, a presença íntima de Deus conosco. Isso acontece dentro de mim, dentro de você. Deus está aqui porque nós estamos reunidos. Por isso que a glória, a presença, o amor dele está aqui. Mas, meus irmãos, não tem um momento da sua vida e da sua existência que você consegue se separar de Deus. O salmista diz assim, seu mais profundo abismo, aonde a luz não chega, lá tu estás. Se eu pego as asas, né, da alvorada e vou o mais alto possível, lá tu estás. Se eu me escondo, tu me achas, não consigo me esconder de ti. É como uma sombra que não me abandona nunca. É a presença maravilhosa do Senhor que nos acompanha e nos invade. Deus faz de mim e de você o seu lugar santo, especial. Isso é maravilhoso. Você é esse lugar. É assim que Deus olha para você, é assim que Deus te vê, e é assim que Deus se relaciona com você. É por isso, meus irmãos, que você tem livre acesso à presença dEle. Jesus abriu esse caminho para você, e agora você não precisa ir a um lugar para ter acesso à presença de Deus, mas esse caminho está aberto, escancarado. É nosso. E Ele habita dentro de nós. Isso é maravilhoso, não é? Maravilhoso demais. Mas, quantas vezes nós nos esquecemos disso, não é? Quantas vezes nós desprezamos essa realidade e essa beleza. Isso não quer dizer que o nosso ajuntamento não tem valor. Tem muitíssimo valor. Tem muitíssimo valor. Mas isso quer dizer que Deus não te abandona. Quando você sai daqui, dessa porta, domingo à noite, e quando você volta domingo de novo, Deus não te abandonou por um segundo. Por nenhuma fração de segundo Ele te abandonou. Ele está com você o tempo todo. Essa é a realidade. A palavra que Jesus diz é: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Esse Espírito que ele não conhece, vós o conheceis. Sabe por quê?
porque Ele habita convosco. Não é com o seu vizinho, é com você, é na sua casa. Ele vai até o quarto seu, da sua intimidade, até o seu relacionamento com o seu cônjuge. Ele vai até a sua casa no seu relacionamento com seus filhos, com os seus pais. Ele vai com você para a sua escola. Ele vai com você para o seu trabalho, para a feira, para qualquer lugar onde você anda. Até para a academia Ele vai com você. Em todos os lugares. Até na festa do calouro. Vê se pode. Meus irmãos, olha essa realidade do Espírito em nós. Olha o que Ele faz. O Espírito de Deus abre um novo caminho para a gente, para a nossa vida, para a nossa realidade. Eu não sei se você lembra da sua vida antes da sua conversão, mesmo que você tenha nascido na igreja. Mas tem um momento, não exatamente um dia, mas existe um momento na sua vida, um tempo, um espaço, onde seus olhos se abrem, onde a sua vida é transformada. Sabe o que eu lembro na minha adolescência? Eu me lembro, deitado num sofá, depois do almoço, tentando encontrar ânimo, e eu não achava. Meus irmãos, depois que eu conheci o Senhor Jesus Cristo, depois que o Espírito de Deus me invadiu, aqueceu o meu coração, a minha vida mudou completamente. Minha vida mudou tão radicalmente. Desculpa, pai, usar esse exemplo. Mas meu pai achou que eu estava ficando fanático. A mudança é radical, é poderosa. Eu senti uma alegria tão imensa e tão maravilhosa que eu queria ir para a igreja todo dia. Sabe o que aconteceu? Meu pai falou assim, você está louco? Você vai final de semana, os outros dias você vai estudar. Você vai fazer as coisas de casa, você vai cuidar da sua irmã. Você tem muita coisa para fazer aqui. E aí, meus irmãos, sabe o que eu percebi? Eu tinha 15 anos de idade. Eu percebi que eu podia cultuar Deus dentro de casa. Eu não sabia orar. Não sabia ler a Bíblia, não sabia nada. Mas eu achei uma Bíblia velha lá em casa. Não sei como, eu achei um CD dos Vencedores por Cristo. Volume 3 e 4. Vinha junto. Eu não tinha a mínima noção, eu era totalmente ignorante. E um domingo, na véspera disso, uma senhora sentou do meu lado na igreja. Eu nunca mais vi aquela senhora. Às vezes eu acho que foi um anjo que sentou do meu lado. Mas uma senhora sentou do meu lado e falou assim, jovem, você sabia que na Bíblia tem um livro chamado Provérbios, e esse livro foi escrito para você? Eu fiquei maravilhado com aquilo. O livro escrito para mim, eu me senti muito honrado. E aí eu achei que começava a ouvir aquele CD sem parar e começava a aprender salmos, porque eles cantavam salmos, não é? E comecei a orar. Meus irmãos, eu era tão ignorante. Sabe o que eu fazia para orar? Eu acendia velas aromáticas coloridas que falavam sobre paz, alegria, não sei o quê. E eu comecei a orar. E a presença de Deus começou a me invadir. Eu comecei a memorizar vários textos. E a mesma glória de Deus no domingo se manifestava segunda na minha casa. Se manifestava terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Aí eu falei, eu quero ser pastor. Falei pro meu pai, eu vou ser pastor. Eu quero ser pastor, eu quero viver isso todo dia. Meu pai falou assim, não, você não vai ser pastor não. Você vai para a universidade. Quando você acabar a universidade, você faz o que você quiser da sua vida, eu vou te apoiar. E aí eu fui conversar com o meu pastor e falei, cara, eu quero ser pastor, mas eu tenho uma oposição tão grande na minha casa, eu não consigo. Eu tinha 16 anos nessa época. E aí o pastor falou assim, seu pai está certo, você vai fazer universidade, e aí você vai poder testemunhar de Jesus. Ele começou a falar, você não precisa ser pastor para ser cheio do Espírito. Você não precisa ser pastor para comunicar o Evangelho com as pessoas. Você não precisa de nada disso. Você não está aprendendo na sua casa. Meus irmãos, e essa repreensão e essa dificuldade que meu pai colocou para mim naquele momento, se tornou uma grande bênção. Uma grande bênção. Eu não podia ir na igreja durante a semana. Mas eu comecei a aprender a orar e ler a Bíblia.
Não é incrível? Se eu tivesse dias, talvez eu não tivesse aprendido a ler a Bíblia e orar, porque eu ia achar que só algumas pessoas sabem fazer isso. Mas essa é a realidade do Espírito sobre as nossas vidas. Ele abre um novo caminho. Ele abre um novo caminho para mim, ele abre um novo caminho para você, para cada um de nós. Para nós vivemos toda essa beleza, toda essa potência dessa vida. É isso que nós queremos. Toda essa graça que o Evangelho nos oferece. Meus irmãos, a gente não pode desfrutar, desperdiçar o que o Evangelho tem para nós. Nós não podemos nos contentar com distrações. Nós não podemos nos contentar, irmãos, com coisas que não têm valor para encontrar alegria e paz. Meus irmãos, é muito triste se a nossa alegria e a nossa paz depende de um seriado. Depende de uma festa, depende de uma atividade específica, X, Y, Z. Depende de condições favoráveis. Meus irmãos, nós podemos viver a alegria do Espírito em todo e qualquer momento, em qualquer situação. Nós podemos levar ela para vários lugares. Ontem nós começamos a visita no hospital no sábado também. Uma equipe nova começou. E eu fui com 2 pessoas novas, Lisbeth e Thais Lee. E nós começamos a visitar os leitos. Começamos a visitar as mães que estão com os filhos, que precisam ficar lá por um tempo para tomar banho de luz. Começamos com 2 mães. Quando a gente saiu do quarto, a Thaís foi a última a sair, e ela veio contar toda animada. Gente, você não sabe o que as mães estavam conversando. Não é verdade, Liz? A Liz, ó, ela testemunha. Ela falou assim, nossa, quando eles estavam falando, a gente não sentiu uma paz. Eles estavam falando da Bíblia, e a gente sentiu uma paz, uma alegria, um consolo. Nós não fizemos nada, irmãos, nada de especial. Nós lemos a Bíblia, fizemos perguntas, ouvimos elas contar e oramos com ela. O que nós fazemos todo o nosso ajuntamento aqui. E elas estavam sentindo uma paz especial de Deus no coração delas. Tenho certeza que o Cambraia, a Ivone do seu Lucas e a Ivone do seu Lucas também podem contar experiências a palavra de Deus e pessoas serem abençoadas pelo Espírito. Meus irmãos, existe uma potência de Deus dentro da sua vida. É a pessoa do Espírito. Você pode fazer coisas muito mais maravilhosas do que você imagina que você pode fazer. Meus irmãos, você pode abrir a sua boca e você pode falar do Evangelho e o Evangelho pode mudar e transformar a vida de muitas pessoas. Você pode abençoar muita gente em qualquer lugar que você for e que você estiver. Você pode abençoar o seu lugar de trabalho. Você pode abençoar o seu marido que ainda não tem fé em Cristo, ou a sua esposa que ainda não tem fé em Cristo. Você pode abençoar os seus vizinhos, seu patrão, seus funcionários, com a presença especial do Espírito na sua vida. É isso que Ele faz. Ele nos dá coragem para a gente poder fazer isso com fidelidade, irmãos, com fidelidade. Mas o último que eu quero citar, eu coloquei 4 aqui, mas era 5. A presença do Espírito nos capacita a realizar as mesmas obras que Jesus fez. Pode falar, Pedro, você está viajando, né? Na maionese. Não estou viajando não. Eu já falei isso com vocês há 3 semanas atrás. Mas dá uma olhada no capítulo 14. Nós lemos o versículo a partir do 15, né? Dá uma olhada no versículo 12. O que Jesus falou para os seus discípulos? Ele diz assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E olha só. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Eu pergunto para vocês, e eu pergunto também para a nossa igreja de forma genérica, como um corpo.
nós estamos fazendo as mesmas obras que o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo? É uma pergunta retórica. Meus irmãos, se nós não estamos fazendo as mesmas obras que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, nós estamos desperdiçando muita coisa, muita vida. Nós estamos jogando vida pela janela fora. Sabe quando você encontra uma pessoa embriagada no meio da rua e você olha e fala assim, desperdício de vida, que tristeza. Sabe quando você olha para um jovem da universidade, cheio de vigor, cheio de oportunidades, cheio de saúde, beleza, energia, e aí você vê ele cambaleando aí pela rua, vomitando na rua. Você olha e fala, desperdício de vida, não é? Mas, meus irmãos, se eu e você não estamos fazendo as mesmas obras de Jesus, sabe o que a gente pode falar para nós mesmos? Que desperdício de vida. Que desperdício. Nós temos o Espírito do Deus Todo-Poderoso habitando em nós. Como nós podemos deixar de fazer as mesmas obras que o nosso Senhor Jesus Cristo? Não podemos, meus irmãos, não podemos. Pelo contrário, essa palavra não é para te envergonhar, mas para te encorajar. E eu quero concluir com essa reflexão. Como que nós podemos sair daqui encorajados e motivados novamente, essa é a minha ênfase, encorajados e motivados a confiar e depender da ação do Espírito Santo em nossa vida cotidiana, para viver conforme Cristo e testemunhar com ousadia. Como? Como que nós podemos fazer isso? Eu vou citar os textos bíblicos e depois eu vou falar duas palavras para vocês memorizarem. Efésios 5, 18 a 21. Vamos ler junto esse texto? Eu acho que a gente pode ler junto. Vamos ficar em pé para ler juntos? Como que nós podemos lembrar dessa verdade e sairmos daqui encorajados e cheios da graça de Deus para testemunhar de Jesus? Para viver toda essa vida bela que nos é prometida. Vamos lá? Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Duas palavras para resumir esse texto. Como que nós podemos lembrar disso? Primeira, devoção. Devoção diária, irmão. Precisamos fazer isso. Precisamos das Escrituras. Precisamos expressar o que as Escrituras falam. Cantando, orando, louvando a Deus. Precisamos fazer isso diariamente, várias vezes por dia. O tempo que nós tivermos, a oportunidade que nós estivermos, essa palavra precisa estar nos nossos lábios, no nosso coração. E sabe, devoção. E a segunda, comunhão. Sabe aquela história? Uma brasinha isolada, ela vai apagando, né? Ela vai apagando, ela precisa estar junto. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Exatamente isso que você está fazendo aqui hoje à noite. Você veio para o lugar certo. Você veio a louvar a Deus, adorar a Deus, meditar na palavra do Senhor. Você veio ter comunhão com seus irmãos. Você está fazendo a coisa certa. E é isso que nós precisamos fazer. Perseverar em comunhão. Não desanimar. E no dia que você tiver menos vontade de vir, menos vontade de participar das atividades da comunidade, é aí que você precisa vir. É aí que você vem. Com mais força ainda. Porque Deus nos abençoa nesses momentos e nos enche com o seu Santo Espírito. Amém? Amém? Vamos...
nosso lar, que nas ruas haja paz, que a justiça nasça firme ao orarmos ao Senhor. Que a escuridão se afaste ao andarmos em sua luz, que sua glória encha